Gênesis 26, verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E agradeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente servia, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que a nós. Vamos parar por aqui, depois eu vou ler mais um pouco. Isaque estava na terra de filisteus, uma terra que não pertencia a ele, mas ele estava prosperando por causa da bênção do Senhor. E ele semeia muito naquela terra. E olha, e ele semeou muito. E ele semeou muito. E ele trabalhou muito. E ele trabalhou muito. E quanto mais ele semeava, plantava, mais as coisas cresciam, as plantas multiplicavam. Então eram medidas de 100 por 1, grandes medidas. Medidas transbordantes, tanto no plantio quanto no gado que ele possuía. Havia uma bênção sobrenatural sobre a vida de Isaque. Ele colheu 100 medidas. Ele colheu muito. Isaque estava colhendo em um período em que a terra estava com fome. Isso é glorioso. Em um período em que a terra estava com fome, ele prosperou. Não é porque ele era um excelente agricultor. Não era porque ele era um excelente criador, um excelente pastor. Não é porque ele pastoreava muito bem as ovelhas e o gado que ele tinha, mas era o fato de que Deus abençoou Isaque. Sabe por que Deus abençoou Isaque? Porque ele era filho de uma mulher e de um homem de muita fé. Deus abençoou a vida deste rapaz. E ele foi muitíssimamente próspero em uma terra que não era dele. O modo em que esse rapaz prospera, e ele começa a ter muitos servos para servir, porque é muito gado, é muita planta, tem que ter servos. Surge no coração dos donos da terra ciúmes, inveja. Ciúme e inveja anda juntinho, tá? Eles são companheirinhos, dois gigantes destruidores de alma. Dois gigantes destruidores de alma. Levanta diante de um jovem promissor, de um homem promissor, de um homem que o pai e a mãe orou por ele, e ele se tornou um milagre, ele foi gerado por meio de milagre, ele nasce por milagre, por conta da oração do pai e da mãe. Está vivendo agora o encarar de dois gigantes terríveis. Os filisteus tiveram inveja, e eu não estou inventando história. Está escrito. Sagradas Escrituras estão aqui reveladas. E a inveja é algo assim, um exemplo muito importante para nós falarmos neste culto hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. É um tempo de tamanhas guerras que nós vivemos com gigantes como esse. De uma futilidade que o mundo carrega. As pessoas que vivem no mundo, e eu estou falando daqueles que não estão na presença de Deus, é o fato de carregarem em si sentimentos perversos contra os outros, uma tamanha futilidade. Da corrupção do coração de homens que trazem em si, trazem no seu coração sentimentos de eu mereço e ele não merece. A inveja, ela é uma corrupção ao qual nós
não queremos o bem do outro e não desejamos que o outro cresça mais do que nós. E vivemos dessa maneira, em um mundo fútil, cheio de futilidades. A inveja atinge os filisteus. Queridos, há um tempo atrás, Abraão, aqui nesse contexto, o pai de Isaque, vai para essa terra também, em um mesmo histórico. É interessante. A Sagrada Escritura, ela é incrível. Abraão também sai da terra dele, em um período de fome, e vai para essa região. E essa terra, ela já tinha os habitantes dela, e é Abimeleque. E Abraão fica ali um tempo. Só que no deserto ele foi abrindo alguns poços para seus rebanhos e seu povo. E esses poços foram abertos pelo pai de Isaque. Então Isaque tinha ciência de que o pai dele já tinha passado por aquele pedaço, por aquele deserto. Ele tinha consciência disso. Havia no coração dele uma consciência. Assim como o pai foi para a terra de Abimeleque em um período de fome, sabendo que o pai dele havia abrido poços naquela região, então ele também sai na mesma direção. Queridos, muitas das vezes nós tomamos as mesmas direções que os nossos pais biológicos. Porque nós sabemos que eles passam pelo mesmo deserto e ali vai ter resposta como eles tiveram. E eu tenho certeza que no coração desse rapaz Isaque, desse homem de Deus aqui, veio esse pensamento: vou para lá, porque lá tem poços, ao qual meu pai já abriu, e ele passou por lá e teve água para o rebanho. Qual era a procura de Isaque? Uma fonte de águas para o rebanho e para aqueles que estavam com ele. Ah, queridos, Isaque vai na terra e ele é muito bem recebido por Abimeleque. Ah, eu tenho aliança com teu papai, eu tenho aliança com Abraão, pode ficar aqui. Só que isso não é sinal de que a pessoa vai ser fiel. Fazer alianças nem sempre vai garantir para nós algumas fidelidades. Aparentemente a aliança, ela traz esse sinal, esse símbolo de fidelidade, mas nesse momento aqui, o rei de Gerar dá a ele uma terra. Pode plantar, pode pôr teu gado aí, fica aí. Eu louvo a Deus porque a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é atemporal e ela toca gerações e gerações, movendo em nós a vontade perfeita do Eterno. Os filisteus aqui, por não terem seus próprios rebanhos aos quais pudessem dar de beber nesses poços, eles tomam a decisão seguinte: vamos entulhar os poços de Abraão. Por que eles fazem isso? Por que pessoas que garantem a nós fidelidade, elas fazem isso? Não estamos fazendo mal nenhum com ninguém. Nós só queremos uma terra para o rebanho. Nós só queremos colocar ali as nossas plantações. E Deus tem nos abençoado. Que mal tem nós ficarmos aqui? Que mal tem? E aqui eu vejo esses gigantes sendo levantados. E eles não deixam para uso de ninguém os poços de Abraão. Queridos, eu estou falando de almas entulhadas. Eu estou falando de pessoas com relacionamentos totalmente destruídos por causa de excesso de areia de deserto. Por causa de outros que não têm nem rebanhos, mas não querem que haja prosperidade. Entulharam todos os poços de Abraão por inveja. Por inveja. Enchendo-os, todos eles, de areia. Nós lemos aqui.
havia grande quantidade de entulho. Igreja, eles não precisavam de água. Eles não precisavam de água, mas eles entulharam os poços daqueles que tinham necessidade de água. E aqui eu percebo muito nitidamente, a iniquidade, ela é assim. A iniquidade no mundo, ela é assim, tão absurda. A gente fica assim, como assim? A pessoa jogar entulho, jogar areia, se eles não têm nem gado. É absurda a iniquidade, mas ela é real. A iniquidade está aí. O mundo jaz do maligno. E as pessoas carregam em si sentimentos como este, invejosos. Fazem até alianças conosco, como crentes. Os filhos de Deus estão aqui nas nossas terras, deixam eles. Nas empresas nós entramos. E nós somos destaque, porque nós somos povo de Deus. Povo de Deus onde pisa, é dele. Povo de Deus onde põe a mão, a prosperidade. Porque não é sobre a excelência do trabalho, mas é o fato de carregarem em si a bênção de Deus. E a iniquidade, ela é muito visível aqui nesse texto, trazendo para a nossa realidade. O mundo está iníquo, a iniquidade está assolando o mundo. E isto foi perversamente feito pelos filisteus. Eles queriam destruir todo o gado. Todo o gado. Eles não estavam nem aí com o contrato de amizade que foi feito no capítulo 21. Houve um contrato de amizade entre Ebimeleque e Abraão. E eles não estão nem um pouco preocupados com esse contrato. Nenhum deles queriam continuar vendo Isaac prosperar. Nenhum deles. Eles lançam fora de ter amizades. Isso significa o quê? Que a índole má, ela não muda quando a pessoa quer ser mal. Como assim? Não são alianças que vão mudar a índole má. Eu vejo aqui um povo mau. O rei Gerar começou a ter inveja de Isaac. A casa de Isaac era melhor do que uma corte, queridos. Era como uma corte. Tinha comida, boa vestimenta. Todo mundo andava bem. Havia dentro da casa de Isaac um palácio que aquele rei não tinha. Uma provisão que aquele rei não tinha, não possuía. E ele, com todo esse histórico, fala para Isaac assim: sai daqui. Eu não quero você por perto. Desaparece. Some daqui. O que você está fazendo? Por que você prospera e eu não? E ele falava assim: vai embora. Desaparece, Isaac. Você está me incomodando. Estar perto de você é um incômodo. Ver que você tem um palácio e eu não tenho é um incômodo. E ele fala: Isaac, estou te expulsando dessa terra. Sai daqui. E queridos, que coisa terrível. A inveja, ela é carnalidade, tá? É carnalidade. E a inveja, ela ataca o quê? Os relacionamentos. E olha, e não de pessoas distantes. Porque você não vai ter inveja daquele que está lá longe. Você vai ter inveja daquele que é mais próximo, do teu vizinho. Cuidado. A iniquidade do mundo pode te atingir. A iniquidade pode atingir você. E o que acontece nos relacionamentos quando a inveja ela entra? Ela destrói, separa, coloca sentimentos de fique longe de mim, de um afastamento. A inveja e os ciúmes, eu já falei que hoje andam juntos. São dois gigantes carnais que atacam e afetam totalmente os relacionamentos. Queridos, em uma era como essa eu vejo
esposos com ciúmes de esposas. Eu vejo esposas com ciúmes de esposos. Eu vejo filhos com ciúmes dos pais. Eu vejo pais com ciúme dos filhos. E olha só o que os filisteus fizeram. Eles falaram assim: vai embora. Mexeu com o sentimento de Isaac. A alma do Isaac recebe o entulho. Vai embora. A alma do Isaac dói. Desaparece daqui. A alma do Isaac dói. Por quê? Porque ele estava se tornando mais poderoso do que o outro. E entender, no pensamento de Isaac não fazia sentido, porque, eu estou fazendo bem para a terra. Por causa da minha prosperidade, eles podem fartar. Eu estou aqui plantando, e estou plantando bastante, eu tenho crescido aqui, que mal que eu estou fazendo? Isso fere o sentimento, a alma dele está ferida, está sendo entulhada. Isaac não tinha feito mal nenhum para eles. Não havia feito mal nenhum. Foi embora com os rebanhos e as plantações ficaram. E as plantações ficaram, o rebanho foi, e o povo foi junto, os servos foram junto. E aí, Isaac entra no deserto. Ele começa a caminhar no mesmo deserto que o pai Abraão passou. E ele começa a ver, no deserto em que o pai passou, lugares abertos pelo próprio pai. E que tinha deixado ali poços. E ele lembra, tem água por aqui. Tem água por aqui. Vamos ver agora o verso 27, verso 17 desse capítulo. Capítulo 26 de Gênesis, verso 17. Então Isaac foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tacaram depois da morte do Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ai, gente. Ele desce para o vale. E ele caminha no deserto. Os poços estavam entulhados, conforme as escrituras nos orientam. Os filisteus que não precisavam de água estavam ali e queriam aquela água. Mas quando Isaac cavou, a água brotou. Claro que, como crentes, fizeram festa. Fizeram muita festa. E eles ficaram muito felizes, porque encontraram água. Mas de repente surgem os filisteus dizendo: essa água é nossa, não mexe na nossa água. Essa água pertence aos filisteus, não a você. Essas terras não são suas, sai daqui. Sai deste ambiente. A água é nossa, sai daqui. Mais uma vez, o coração, a alma daquele homem está sendo entulhada. Queridos, conforme o exterior vai acontecendo, o interior dele é entulhado. Conforme o exterior traz para ele algo visível, dentro do interior acontece um entulhamento. Ele desentulha, e aí de repente no interior dele há um entulhar. Agora eu vejo Isaac brigando. E eles brigam feio, viu? Briga feio, porque o lugar se chama contenda.
Às vezes nós mexemos em entulhos passados e aquilo vira uma contenda, uma confusão. Não sei se vocês estão me entendendo. Não sei se vocês estão compreendendo ou estão distraídos. Mas, queridos, eu vejo aqui Isaac passando por um grande dilema. Quando ele cavou, brotou água, mas a água não era dele. E o gado não bebe água, e o povo não bebe água. Os filisteus estão de olho. O inimigo está de olho. E eles brigaram. Por isso o poço se chamou contenda. E, seguindo em frente, verso 21 até o 25. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitná. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reubode e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Queridos, ele continuou caminhando no deserto. E, de repente, ele encontra um novo poço após sair do poço da contenda, da briga, da confusão, e ele vai a esse novo poço que chama Sitná, que significa ódio. O primeiro entulho que Isaac recebe dentro do interior dele é a contenda. O segundo entulho é o ódio. E ele carrega dentro da alma dele o ódio e a contenda. E continuando, ele vai, depois de descer o vale do deserto, de brigarem bastante, de arrumar bastante confusão, ele encontra o poço de Reubode, o poço da prosperidade. O que significa isso? Nesse local, ele encontra o Deus de Abraão, seu pai. Até então, Isaac caminhava de uma maneira de alguém que ouvia falar de Deus, porque o pai dele, com certeza, falava com ele muito a respeito de quem era o Deus dele. E para que viesse sair do coração do Isaac a contenda, o ódio, ele precisa ter um encontro com Deus da sua salvação. E nesse momento agora, na beira desse poço, ao qual ele está, o Deus Todo-Poderoso se revela como Deus da vida dele. E por que ele se apresenta? Não tinha necessidade de Deus se apresentar, mas ele está dizendo assim: quero te fazer lembrar, Isaac, quem eu sou. Eu sou o Deus do teu pai. Isaac, talvez você não esteja lembrando, mas eu sou o Deus do teu pai. É eu que movo sobre a sua vida, é eu que cuido dos detalhes. Eles não acabaram com você. Eles não acabaram com você porque eu sou o seu Deus. Por isso que ele fala: não tenha medo. Não tenha medo, eu estou com você. Ou seja, eu sou o teu Deus. Entenda que eu sou o teu Deus, eu não sou somente o Deus do seu pai. Eu não sou somente o Deus do seu pai, eu sou o seu Deus. Ninguém morreu de sede. Queridos, ninguém morreu de sede. E olha que eles andaram, e eles cavaram, e eles andaram, e eles cavaram, e cavaram, e cavaram, e lutaram, e gritaram. E teve muita confusão, teve muito problema. Mas Deus, agora neste momento, traz para ele o consolo que a sua alma tanto precisava. Queridos, o inimigo muitas das vezes ele vem em nossa alma dizendo que nós vamos morrer, que ele quer nos matar, que ele quer nos destruir.
Mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. E em muitos momentos como este aqui, que está sendo revelado a nós, Ele se revela e diz: eu estou com você. Não tenha medo, eu estou contigo. Por mais que a tua alma esteja dessa maneira, eu estou com você. Isaac rende a sua vida ao Deus de Abraão. Ou seja, ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele deixa o céu entrar no seu coração. Ah, queridos, quando o céu entra, as coisas mudam. Quando o céu entra no nosso coração, as coisas mudam. O ódio sai, a contenda vai embora, as dissensões desaparecem, as confusões, elas vão embora, porque o céu se fez revelado a nós. Gênesis continua falando conosco, no verso 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu irmão, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse a Isaque: por que viestes? E disse Isaque: por que viestes a mim? Pois em vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não façais mal, como nós te não temos tocado. Olha aqui, gente, estão falando assim: eu podia ter acabado com a tua vida, eu podia ter matado você. Eu podia ter matado você, o seu rebanho. Aqui o chefe do exército. Nós podíamos ter destruído você, mas nós não fizemos, Isaac. Nós não fizemos. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Ou seja, estão dizendo assim: você saiu de lá em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Verso 32, e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Aleluia, glória a Deus. O que está acontecendo aqui, queridos? Nós temos um sério problema. Quando nós somos atingidos por inveja, nós temos um sério problema quando nós vemos as coisas nas óticas naturais, na ótica natural. Aqui, o Isaac, ele estava numa terra que não era dele. Ele precisava entender, a terra não era dele. A hora que o dono quiser mandar embora, ele vai mandar embora. A terra não era dele. Era algo que ele tinha possuído por amizade. Eu estou emprestando aqui para você por um tempo, você planta. A inveja surgiu no meio disso tudo, a contenda veio, a confusão veio, o ódio surgiu no coração de Isaac. O problema é que os filisteus, eles queriam que eles morressem a seco no deserto. O problema é que eles não queriam que eles bebessem água. E aí o olho deles estava em cima. Opa! Cada poço que ele cavava, a água é nossa. Você não pode pegar porque a água é nossa, a terra também é nossa, então você não vai usar isso. E eles queriam que eles morressem de sede. Morressem de sede, literalmente. As pessoas e o gado viessem a passar sede. E eles viessem a morrer. A pergunta que havia no coração dos filisteus é como eles conseguiram caminhar tanto tempo desse jeito, trabalhando tanto, e não morrem. E não morrem. Quando eles chegam diante de Isaac, eles já estão com a plena revelação: esse aí é um filho de Deus. Esse homem aí tem uma porção que é de Deus. Só que Isaac, está dodóizinho. Isaac está com um probleminha na alma dele. Ele está cheio de entulho ainda. Ele já havia visto no último poço o Deus
dele, que o Deus de Abraão era o Deus dele também. Começa uma unção geracional. O Deus de Abraão agora é o Deus de Isaac. E ele recebe o Deus de Isaac, mas carrega em si entulhos terríveis, como ódio. Entulhos terríveis dentro dele. Aí ele faz uma perguntinha assim: por que vocês vieram até mim? Eu não fiz mal nenhum para vocês. Isso eles já sabiam, eles tinham falado aqui. Eles já sabiam que ele não tinha feito mal nenhum para eles. Eles já tinham reconhecido. Isaac sentia-se odiado. Odiado. E isso carregava dentro dele a maldade e a expulsão dos filisteus. Ou seja, a inveja do outro afeta você também. Se você não compreender as coisas da maneira correta. Quando nós não compreendemos o agir de Deus, nós deixamos a nossa alma ficar entulhada de coisas iníquas, de um mundo que está cheio de iniquidade, e começamos a andar com a maldade dos outros dentro de nós. Dentro de nós. Por isso os poços não eram dele. Por isso, Isaac não possuiu os poços que o próprio pai abriu. Por isso ele ficou preso. Isaac não sentiu gratidão. Ele não sentiu gratidão. Ele sentiu-se odiado. Queridos, cuidados com os sentimentos que você carrega. Eles afetam até aquilo que Deus já te deu. A sua prosperidade afeta tudo. A terra produzia, o rebanho foi multiplicado, mas Isaac não vê isso. Isaac não vê a bênção de Deus. Igreja, quantas vezes nós estamos assim, olhando para trás, vendo o mal que fizeram conosco, e olha, que eu já ouvi muito isso em muitos momentos, pessoas ouvindo a voz do mal que fizeram, do passado, carregando em si, e esquecendo o que Deus fez, deixando tudo que Deus fez como, é um detalhezinho. E na verdade, era tudo que ele possuía. Isaac carregava em si a expulsão e não via o poder de Deus que estava sobre ele. Queridos, como isso é sério. Isaac estava com a alma entulhada de quê? De ira, de mágoa, de amargura, de falta de perdão. De falta de perdão. Isaac estava com a alma entulhada, por isso a água não brotava para ele. Aí o inimigo falava: peguei você. Queridos, quando você está entulhado desse jeito, com ira, mágoa, ressentimento, falta de perdão, o inimigo vai atingir justamente naquilo que você tem deixado o seu coração. Ou seja, entulhos velhos. Entulhos velhos. Na hora que Isaac perdoa, os servos vêm e falam assim: tem água no poço. Que lindo isso. Querida igreja, quando ele tira o bloqueio, e qual era o bloqueio? O ódio, a ira, o sentimento de rejeição, o sentimento de ter sido jogado para fora, ele perdoa, ele entende, nossa, Deus sempre esteve lá comigo. E quando o inimigo vem falando assim: nossa, Deus está com você, ele fala: só eu que não percebi. Cai a ficha, só eu que não percebi, Deus está comigo, e eu estou aqui preso numa alma cheia de ira, de falta de perdão, estou aqui amarrado, não estou vivendo os milagres mais, porque eu entulhei a minha alma de coisas humanas, de iniquidade. Queridos, o Senhor Deus está nos ensinando hoje, é necessário perdoar para ver a água brotar. É necessário perdoar para produzir água no poço.
Para produzir água no poço é necessário perdão. Aleluia! Aleluia! A igreja de Filadélfia, Jesus disse em sua oração, ao qual ele nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, tem a oração do Pai Nosso, e ele nos ensina assim: perdoa-me, Senhor. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Ah, queridos, é o mesmo que dizer: se eu não perdoar fulano, o Senhor não me perdoará. É o mesmo que dizer: se eu não pedir perdão, o Senhor não me perdoará. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem pessoas no nosso meio cheios de entulhos, cheios de mágoas, cheios de ressentimento, cheios de amarguras, cheios de ira, com o coração totalmente tomado. Existem entulhos que estão na nossa caminhada e nós precisamos tirá-los de nós ainda hoje. Sabe por que milagres não acontecem? Porque existe um espaço que seria do Senhor ocupado por iniquidade. Existe um espaço dentro da tua alma ocupado por iniquidade. Ah, mas é difícil viver com a família que eu vivo. Queridos, é a família que Deus te colocou. Tira os entulhos e comece a ver o agir de Deus na tua parentela. Ah, mas você não estava lá no dia do meu estupro, mas Deus estava. Mas Deus estava. Ah, mas você não estava no dia em que eu fui abandonado, porque um dos piores traumas que existe são dois: é a rejeição, o abandono e o divórcio dos pais. Você não estava lá para viver. Realmente eu não estava, mas Deus estava. E Ele está falando: não temas, eu estou contigo. E aqui o próprio inimigo reconhece que Deus está nele. Ele poderia ter matado Isaac dentro das suas terras, porque a terra era do inimigo, não era dele. Isaac tinha que entender que a terra não era dele. Queridos, tem coisas que não são para nós, e nós não precisamos colocar dentro. Nós não precisamos deixar a nossa alma entupida de coisas terríveis, quando Deus está agindo e movendo em nosso favor. Ah, meu Deus, que palavra reveladora para este domingo, para este mês. O nosso Deus é a suficiência. Ele é o nosso provedor. Ele provê todas as coisas. O que você está carregando aí dentro? A minha pergunta foi: o que eu estou carregando aqui dentro, Deus? O que é? Eu pergunto para você: o que você está carregando aí dentro? Quem é que te magoou tanto? Quem foi a pessoa que pisou tanto em você? Quem são esses os invejosos que feriram você? Com a tua prosperidade eles ficaram magoados, ressentidos e te feriram. Quem foi? Quem foi aqueles que enfiaram uma faca no teu peito e você permaneceu com ela fincada aí? Quem foi? Quem foi esses que apontaram você uma pessoa que não vai ter valor? Quem foi os que pensaram que você ia morrer de sede? Quem são? Quem são? O meu Deus é um Deus que se faz revelados até os iníquos, até aqueles que não sabem quem Ele é, e eles veem em Isaac o agir de um Deus invisível. E eles vão até ele dizendo: ah, eu poderia ter matado você, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. E Isaac, naquele momento, ele tem os olhos abertos, porque a graça ali é revelada. Cristo Jesus entra no entendimento. Queridos, nós primeiro aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E isso é glorioso. Nós estamos salvos nele, mas a santificação, ela vem num padrão de pensamento, e isso é tocado na nossa alma. A nossa alma, ela é tocada, ela é envolvida por um Deus que quer solucionar todo o barulho. Cada poço que era aberto havia muito barulho,
havia muito barulho. Era briga, era confusão, era alegria ao mesmo tempo, eles empolgavam demais e de repente eles estavam brigando. Havia muita contenda, muito ódio a cada poço que era aberto ali. Mas a terra não era de Isaac, a terra não era de Isaac. Nós não temos passado, queridos. Sabe por quê? Passado traz dor. Nós temos uma história, é diferente. Uma história de caminhada com Deus. Nós temos uma história de um Deus que move, que liberta, que restaura, de um Deus que nos livra da morte. Isaac está caminhando e Deus está com ele. Ele não vai ser morto numa terra que não era dele. Os inimigos não vão destruir Isaac, porque Deus é com ele, queridos. Nós temos um Deus que faz história e Ele não trabalha com passados. Ele não trabalha com passados, Ele trabalha com hoje. E coloca em nosso coração uma esperança de que em breve toda dor será levada. Todo sofrimento será levado, toda tristeza nos será retirada. Não haverá mais dor nem sofrimento, não haverá mais angústia. Isaac carrega entulho de vítima. Isso é muito sério. Aí você vai falar assim para mim, mas eu não sou vítima. Os poços da alma entulhada paralisa no passado. Se você tem excesso de passado aí dentro. Porque minha mãe fez, porque fulano fez, porque ciclano fez assim. A inveja do fulano. O ciclano sempre me tratou assim, e eu nunca fiz nenhum mal para eles. Se você carrega isso dentro de você, queridos, hoje é dia de você colocar nas mãos do Senhor. Querida igreja, a nossa alma facilmente fica entulhada. Muito fácil. Pensa num dolorimento que é o mineiro. Qualquer palavra, ele se dói. Dói com tão pequenina coisa. E na verdade, Deus está ensinando-nos. Deus está nos ensinando a confiar mais nele e menos nos homens. Deus simplesmente está nos ensinando que nós precisamos amar mais a Deus para podermos amar o outro. As coisas acontecem porque a iniquidade está aí. E os iníquos sempre vão nos ferir, mas a igreja não pode continuar e prosseguir com o coração cheio de entulhos, com dissensões, com ódio, com mágoa, com ressentimento, com falta de perdão. Irados, nós ficamos sempre. E como nós ficamos? Quantas vezes nós achamos que as pessoas nos devem algo? Não é isso? Ah, mas não me cumprimentou, ela me deve um cumprimento. Nem sempre, queridos. Ah, mas me trataram mal. Nem sempre. Nós devemos entender que a maldade do outro é a nossa realidade. Nós sempre achamos que as pessoas têm que nos retribuir. Por que fazemos isso? Elas não precisam retribuir nada. Elas também estão lutando com os grandes gigantes que estão contra a vida delas. Gigantes terríveis, como esses dois, inveja e ciúmes. Muitos de nós ficamos tão magoados com falas tão simples de pessoas como nós, que estão carregando em sua alma a dor de um passado. E olha, quero te ensinar hoje, nós não vamos carregar mais a dor do passado. Nós não vamos fazer mais isso. Nós vamos carregar a lembrança de que Deus esteve em todo o processo. E que Ele sabia de cada um dos sofrimentos que eu estava passando. Mas o fato era que Ele estava cuidando de mim todos os dias. Então não vai culpar alguém que fez isso, por isso eu estou assim. Não, eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para mudar a minha realidade. Deus estava com Isaac. Deus, Ele toca o coração e o íntimo de Isaac, porque afinal de contas, era para resolver.
Queridos, Deus quer resolver os dilemas do nosso interior. Deus tem total afeição por nós. Ele achou que a terra de Abimeleque, ao qual ele trabalhou, ao qual ele cuidou, ao qual ele zelou, ao qual ele fez prosperar, deveria ser algo dele, e na verdade não era para ele a terra. Era para ele demonstrar as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas ele entende que não era assim, era para ser minha. Eu estava lá produzindo, era meu. Só que não era assim que Deus estava trabalhando. Não era dessa maneira. Mas Isaac não entendeu. A terra era de Abimeleque. E tudo aconteceu. Todo mal ocorreu. Porque estava lá dentro do coração de Isaac um orgulho. Porque Isaac carregava em si: eu sou filho de Abraão. E o Deus de Abraão não falha. Tome cuidado, querido. Com o orgulho, ele é destruidor. E ele deixa o coração dele entulhado de coisas iníquas, por achar que era tudo dele, e na verdade não era dele. A alma dele continuava e recordava da amargura, e trouxe um profundo abatimento. Profundo abatimento. Por muito tempo, irmãos, isso aconteceu com ele. Mas o meu desejo hoje é que você seja tocado por esse Espírito que está aqui. O Espírito de reconciliação. O Espírito de perdão. O Espírito do Deus invisível. Eu não sei como estão os poços do seu coração. Não faço ideia. Não faço ideia. Não sei como estão os poços que você tem carregado aí. Dentro do teu interior. Por onde você tem andado. Quais os poços você tem visitado. Isaac visitou alguns poços. Ele visitou o poço da contenda. Ele visitou o poço do ódio. Ele visitou o poço da prosperidade. Isaac visita os poços. Eu não sei qual desses poços você está visitando. Eu não sei quantas vezes você tem sido vítima da inveja dos outros, porque elas são reais. Do ciúme dos outros, e elas são reais. Eu sei que são dores. Eu sei que elas nos ferem. Inveja nos machuca. São gigantes que nós temos que lutar. E muitas vezes saímos feridos dessas guerras. Mas o segredo aqui, e uma coisa é muito certa: entregue tudo nas mãos de Jesus. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Você carrega mágoa, você carrega ira, entrega isso para Jesus. Entrega para Jesus Cristo. Quando Deus fala assim: não temas, porque eu sou contigo e te abençoar-te-ei, ele recebe uma certeza no seu coração. Isaac recebe uma certeza no seu coração, que Deus é com ele. E aí, ele faz algo muito bonito, me chamou muita atenção. Ele edifica no coração dele um altar. Um altar para adorar somente a Deus. Ele invoca o nome do Senhor. E aí, queridos, o seu relacionamento com o céu não pode ser afetado por entulhos. Aí ele tira os entulhos. Ele perdoou o inimigo. Ele tira os entulhos. Eu entendi, Deus, o Senhor sempre esteve comigo. E Ele coloca no seu coração a presença do Todo-Poderoso. Ele edifica um altar. Um altar de adoração, de engrandecimento. Isaac, ao perdoar, é enriquecido com um novo poço. Queridos, que você saia daqui hoje enriquecido com um novo poço. Uma fonte de água viva jorrando em você por toda a eternidade. Isso se chama santificação. Santificação. Sermos cheios de santidade, sermos cheios do céu. Berseba é o poço do juramento. Não volte nos poços dos filisteus. Jure isso. Sabe, perdoe essa pessoa que tanto te magoou, tanto te feriu. Porque assim você será perdoado e será achado no céu.
Queridos, eu estou dizendo aqui, receba o novo de Deus. Receba a novidade de vida de Deus. Receba a graça libertadora. Receba o Espírito Santo que está neste ambiente. Receba o milagre que você tanto precisa. Porque é necessário arrependimento. Muito necessário arrependimento. Receba a vida e a paz na tua alma. Que o Senhor nos ajude, queridos. Que o Senhor nos ajude nesse processo de caminhar com Ele. Fazermos entendido da sua revelação, do seu Espírito. Receba vida. Receba paz. Receba o Espírito de poder que está neste ambiente. Receba a graça libertadora. Espírito Santo, eu entrego essa igreja em tuas mãos. Para que ela seja envolvida na tua boa vontade, no teu querer e no teu efetuar. Toque o Senhor com perdão. Assim como eles perdoam uns aos outros, haja perdão no coração deles.